Bem-vindo de volta ao seu Em Defesa da Fé. O Em Defesa da Fé de hoje traz como tema a veracidade da morte e ressurreição de Cristo. Para chegarmos a compreender a veracidade da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor, devemos observar que o próprio Jesus, ele dava sempre vestígios de que elas aconteceriam. Sim, Jesus sempre estava dando vestígios. E por motivo de muitos não acreditarem, eu busquei no livro de João as falas de Jesus acerca deste assunto. E mais do que nunca, eu estou convencido de que verdadeiramente Jesus morreu e ressuscitou. Vamos lá então? Vamos começar o vídeo? No livro de João, capítulo 2, versículo 19, Jesus dá de forma implícita os vestígios da sua morte e ressurreição. Na expressão seguinte, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Sim, Jesus dá vestígios. Os judeus achavam que Jesus estava falando do templo, o edifício. Mas João logo explica na sua escrita, no versículo 21 e 22, dizendo assim: mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso. Não parece para você que Jesus sempre está falando da sua morte e ressurreição? Em uma conversa que à noite Nicodemos foi ter com Jesus, o próprio Jesus menciona outra vez a sua morte. No capítulo 3, versículo 14, veja a expressão: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, mais uma expressão. Estas falas de Jesus já atestam a veracidade que a sua morte e ressurreição aconteceria. Outra referência nós vamos encontrar no capítulo 8, versículo 28, a seguinte expressão: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem. Que parece para você que Jesus está dizendo? Perceba que desde o início de seu ministério, Jesus está falando de sua morte e ressurreição. Vamos encontrar na passagem do bom pastor, e sendo Jesus o próprio bom pastor, no capítulo 10, versículos 11, 17 e 18, ele diz: eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo, de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Está muito claro. E não há dúvidas, a morte e ressurreição de Cristo já era proferida por Ele próprio. E não só por Ele, mas também por toda a Escritura. Em Lucas capítulo 24, versículo 25, 26 e 27, Jesus diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus faz uma pergunta aos 2 discípulos do caminho de Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O que parece para você? Para mim está muito claro. Seguindo esse raciocínio de que sempre Jesus estava falando aos seus discípulos sobre sua morte e ressurreição, no capítulo 12, versículo 7, mais uma vez Jesus afirma a verdade que iria morrer. Veja a expressão de Jesus. Disse, pois, Jesus,
deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Sim, estas palavras Jesus disse quando estava em um banquete em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Após Jesus ter trazido Lázaro de volta à vida, olhe que Lázaro esteve por 4 dias na sepultura. Ele já cheirava mal. Os principais sacerdotes, eles formaram um conselho para matar também, a expressão também, a Lázaro. Por quê? Porque os judeus, por causa de Lázaro, criam em Jesus como o seu Messias. Veja, em outra gloriosa metáfora que Jesus faz, quando os gregos vão o procurar, Jesus diz no versículo 24, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Veja bem, neste versículo, a morte e ressurreição é muito clara em sua interpretação. Veja, o grão é semeado na terra, da expressão caindo na terra não morrer. Este grão é o próprio Cristo, e ele está afirmando que ele tem que morrer, que ele deve morrer. A morte do grão é a sua germinação, da expressão, mas se morrer. Após a germinação, ressurge como planta, da expressão, dá muito fruto. Sim, observe, e ainda cresce a seu tempo e produz muitos outros grãos, da expressão acima citada. Está muito claro, Jesus não é um falso profeta, não é um louco. As suas palavras são verdade e vida. O que parece para você? As palavras de Jesus são verdade e vida? Veja bem, após Jesus fazer essa metáfora que acima discorremos, ele continua falando deste futuro acontecimento. E no versículo 27, do mesmo capítulo, na versão viva da Bíblia, Jesus expressa, agora a minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo, Pai, salva-me daquilo que está por vir? Mas essa é a própria razão pela qual eu vim. Veja, Jesus sabe para que veio. E a razão pela qual ele veio foi morrer. No versículo 32 e 33, ele mostra mais uma vez que veio para isto mesmo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Para mim está muito claro. Quando alguém diz o sacrifício de Jesus não serviu para nada, é porque não entendeu o que leu. E quando alguém diz a ressurreição de Jesus é uma farsa, o fato é, leu e não entendeu, ou não leu. É o que acontece com a multidão que estava escutando Jesus. E se expressam da seguinte forma, veja bem, no versículo 34. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que o Cristo vai ser levantado? De que Cristo estás falando? Era o que eles estavam perguntando. Perceba que a multidão já tem o conhecimento acerca do Messias. Por que meios? Pelos meios da leitura, da oratória e de todo o acervo escrito. Mas eles não compreendem, nem aceitam. Eles não aceitam a verdade dita pelo próprio Jesus, nem mesmo pelas obras poderosas que Jesus estava realizando. João, no versículo 37, afirma esta verdade. E ainda que tivesse feito tantos sinais, não acreditavam nele. No versículo 33 do capítulo 13, Jesus continua mostrando aos discípulos que iria morrer e também ressuscitar.
Ele usa a expressão, filhinhos, ainda um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Na expressão, ainda um pouco estou convosco, entende-se morte. E na expressão, para onde eu vou, não podeis vós ir, nós vamos compreender que ele está falando da sua ressurreição. É fato, para mim está muito claro. No capítulo 14, versículo 2, 4, 6, 12, 18, 19, 25, 28, de forma sempre implícita, Jesus fala da fase que ele deveria enfrentar aqui nesta vida. Veja bem, vamos seguir a sequência dos versículos e vamos descobrir que é assim mesmo que Jesus está colocando. Veja, no versículo 2, na casa de meu pai, e vou preparar-vos lugar. No versículo 4, vós sabeis para onde eu vou. No versículo 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 12, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. No versículo 25, tenho-vos dito isso estando convosco. No versículo 28, vou e venho para vós, vou para o Pai. Em todos estes versículos, a expressão acima citada faz-nos compreender que Jesus estava profetizando a sua morte e ressurreição. E no versículo 29 ele afirma, eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Vós acrediteis. Todas essas referências e muitas outras atestam que Jesus morreu e ressuscitou. Não pode haver jamais, irmãos, nenhuma dúvida quanto a isto. Já está mais do que provado. E a essa verdade Lucas fecha tremendamente. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, olhe bem, preste bem atenção, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Para mim, está muito provado que Jesus sempre estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Não sei para você que está me ouvindo, que está me vendo, qual é a sua conclusão? Para mim está muito claro. Observei bem nas entrelinhas que as palavras que Jesus sempre estava dizendo e instruindo os discípulos no livro de João acerca da sua morte são verdadeiras e fiéis. Isto se cumpriu na íntegra. Observe, no capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, Paulo menciona que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a Pedro, a Tiago, aos 11, apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais viviam ainda a maior parte. E Paulo diz, por último de todos, nas expressões de Paulo, apareceu também a mim. Olhe, há inúmeras provas de que Jesus morreu e está vivo para todo sempre. Ele disse para João no Apocalipse, João, o que foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O que lhe parece? Para mim já está muito claro. Então não acredite em falácias, não acredite nas conversas de quem não crê
de quem não acredita. Mas nós servimos ao Deus vivo e esperamos dos céus ao seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Se você gostou desse conteúdo, dessa explicativa simples, deixe o seu legal, aperte o sininho para as notificações, compartilhe para que outros possam ter acesso a essa mensagem bíblica da parte de Deus. Comente alguma coisa, fale alguma coisa, diga alguma coisa, e que Deus em Cristo te abençoe, que Deus esteja iluminando o seu coração, que Deus possa falar melhor dentro do seu coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.